O Código de Hammurabi e a Bíblia, uma jornada através da história, da lei e da fé. A história humana é rica em textos antigos que moldaram civilizações e influenciaram o pensamento moral e legal. Entre esses textos, destacam-se o Código de Hammurabi e a Bíblia. Embora ambos tenham desempenhado papéis significativos na formação de sociedades, suas abordagens à lei, à moralidade e à fé apresentam diferenças marcantes. Nesta jornada através da história, exploraremos essas diferenças, analisando o contexto histórico, o conteúdo legal e os princípios espirituais que distinguem esses dois marcos literários. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um dos conjuntos de leis mais antigos conhecidos, criado por volta de 1754 a.C. pelo rei Hammurabi da Babilônia. Este código é famoso por suas 282 leis inscritas em um monumento de pedra, conhecido como estela. O propósito do código era estabelecer justiça e ordem no vasto Império Babilônico, abordando questões legais e civis. Ele refletia a necessidade de criar uma estrutura legal clara e definida em uma sociedade complexa e diversificada. O Código de Hammurabi era uma ferramenta política e social destinada a centralizar o poder e a autoridade nas mãos do rei, demonstrando sua sabedoria e justiça divinamente inspirada. As leis cobriam uma ampla gama de aspectos da vida cotidiana, desde contratos comerciais até direitos de propriedade, e de crimes a punições. Bíblia. A Bíblia, por outro lado, é uma coleção de textos sagrados que abrangem vários séculos e autores. O Antigo Testamento, ou Tanakh, é a parte mais antiga da Bíblia e inclui a Torá, os profetas e os escritos. A Torá, atribuída a Moisés, contém leis, histórias e ensinamentos que remontam ao segundo milênio antes de Cristo. O Novo Testamento, escrito no primeiro século DC, complementa o Antigo Testamento com os ensinamentos de Jesus Cristo e os escritos dos apóstolos. A Bíblia não é apenas um código legal, mas uma narrativa abrangente da relação de Deus com a humanidade. Ela inclui relatos históricos, poesias, profecias e instruções morais e espirituais. As leis bíblicas estão inseridas em um contexto narrativo e teológico mais amplo, onde a moralidade e a fé são tão importantes quanto a justiça legal. Conteúdo legal. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é essencialmente um documento legal que abrange uma ampla gama de questões, desde contratos comerciais até direitos de propriedade, e de crimes a punições. Ele é notável por seu princípio de olho por olho, dente por dente, lei de talião, que busca estabelecer uma justiça retributiva. As leis são específicas e detalhadas, destinadas a regular as interações diárias e resolver disputas com precisão. Exemplos de leis no Código de Hammurabi. Lei 196. Se um homem destruir o olho de outro homem, destruirão seu olho. Lei 198. Se ele destruir o olho de um plebeu ou quebrar o osso de um plebeu, ele pagará uma mina de prata. Lei 200. Se um homem arrancar o dente de outro homem, de igual status, arrancarão seu dente. Essas leis ilustram a aplicação do princípio de retribuição proporcional, onde a punição deve corresponder diretamente ao dano causado. Bíblia. A Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, contém muitas leis, especialmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, essas leis estão inseridas em um contexto narrativo e espiritual mais amplo. As leis bíblicas abrangem rituais religiosos, moralidade pessoal e justiça social. Embora algumas leis bíblicas também sigam o princípio de retribuição, muitas enfatizam a misericórdia, o arrependimento e a justiça restaurativa. Exemplos de leis na Bíblia: Êxodo 21, 23, 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 15, 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre, antes, lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe faltar. Esses exemplos mostram a coexistência de leis retributivas e princípios de amor e misericórdia, refletindo a complexidade da justiça bíblica.
Princípios espirituais. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é principalmente secular, embora comece com uma introdução que atribui a origem das leis aos deuses Marduk e Shamash. A aplicação das leis era prática e concreta, visando manter a ordem social e a justiça material. A espiritualidade e a moralidade pessoal não eram o foco principal do Código. A introdução do Código afirma: quando exaltado Anu, rei dos Anunnaki, e Enlil, senhor do céu e da terra, que determinam os destinos do país, atribuíram a Marduk, o primogênito de Ea, a supremacia sobre toda a humanidade, e o fizeram grande entre os Igigi, chamaram Babilônia pelo seu ilustre nome, fizeram-na grande na terra, estabeleceram nela um reino eterno, cujas fundações são firmes como o céu e a terra. Naquela época, Anu e Enlil chamaram-me pelo nome, Hammurabi, o príncipe exaltado, que teme a Deus, para trazer justiça à terra, para destruir o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco, para acender como chamas para iluminar a terra, para promover o bem-estar da humanidade. Bíblia. A Bíblia, por outro lado, é profundamente espiritual e teológica. As leis bíblicas são vistas como instruções divinas, refletindo a vontade de Deus para a humanidade. A Bíblia não apenas fornece um código legal, mas também oferece um guia moral e espiritual, ensinando princípios de amor, compaixão, fé e justiça. Os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, por exemplo, enfatizam o amor ao próximo e a misericórdia, indo além da mera obediência à lei. Princípios espirituais na Bíblia. Mateus 5, 38-39. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Romanos 12, 19-21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diferenças fundamentais. Abordagem à justiça. Código de Hammurabi. A justiça é retributiva, focada em punições proporcionais ao crime. As leis são específicas e rígidas, com pouca margem para interpretação ou misericórdia. Bíblia. A justiça é vista tanto em termos de retribuição quanto de restauração. As leis bíblicas enfatizam a necessidade de arrependimento, perdão e reconciliação. Finalidade das leis. Código de Hammurabi. As leis são destinadas a manter a ordem social e a proteger os direitos e propriedades dos indivíduos. Elas são práticas e voltadas para a administração do reino. Bíblia. As leis têm uma finalidade espiritual, buscando alinhar a vida humana com a vontade divina. Elas abordam não apenas o comportamento externo, mas também o coração e a mente das pessoas. Papel da divindade. Código de Hammurabi. A divindade é mencionada como fonte de autoridade, mas o foco principal é a aplicação prática das leis pelo rei e seus funcionários. Bíblia. Deus é central em todas as leis e ensinamentos, visto como a fonte suprema de moralidade e justiça. A obediência às leis é vista como uma forma de relacionamento e adoração a Deus. Exemplos comparativos. Retribuição versus misericórdia. No Código de Hammurabi, a retribuição é uma constante, com punições específicas e severas para várias ofensas. Por exemplo, Lei 230, se um construtor construir uma casa para alguém e não a fizer com solidez, e a casa que ele construiu cair e matar seu proprietário, aquele construtor será morto. Em contraste, a Bíblia, enquanto reconhece a retribuição, também oferece uma visão mais compassiva e restaurativa. Mateus 18, 21-22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Direitos das mulheres. O Código de Hammurabi contém várias leis que, de certa forma, protegiam os direitos das mulheres, mas também as tratavam de maneira desigual em muitas situações. Lei 128,
Se um homem toma uma mulher e não faz um contrato com ela, essa mulher não é sua esposa. A Bíblia também aborda os direitos das mulheres, muitas vezes em um contexto patriarcal, mas também introduz princípios que valorizam a dignidade e o respeito. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Código de Hammurabi e a Bíblia representam duas abordagens distintas à lei e à moralidade na antiguidade. Enquanto o Código de Hammurabi se concentra na justiça retributiva e na administração prática, a Bíblia integra a lei em um contexto espiritual mais amplo, enfatizando a moralidade pessoal, a fé e a justiça restaurativa. Juntos, esses textos oferecem uma visão abrangente de como as antigas civilizações buscavam equilibrar a ordem social com os princípios éticos e espirituais, deixando um legado duradouro que ainda ressoa nos sistemas legais e religiosos modernos. Explorar essas diferenças não apenas enriquece nossa compreensão histórica, mas também oferece lições valiosas para nossa própria busca de justiça, moralidade e fé em um mundo complexo e diversificado.